Escudeiro, escudeiro! As pessoas, algumas por ignorância, outras por má fé, começaram a colocar em dúvida. E colocar em dúvida as urnas eletrônicas, colocar em dúvida a justiça eleitoral, foi colocar em dúvida a democracia brasileira. Aqui, publicamente, esse tribunal reitera o repúdio a essa violência que atentou aos poderes da República e reitera também a nossa confiança no nosso sistema judiciário, no nosso sistema eleitoral e na nossa democracia. 8 de janeiro. 8 de janeiro é um episódio triste na nossa história recente. Eu acho que foi usado, sim, como uma forma de estimular o que depois, de acordo com as investigações em andamento, apurou-se que era um golpe de Estado em andamento. Em 2022, todos vão se lembrar que nós estávamos com a urna eletrônica sob ataque. Nós tínhamos informações de boatos que poderiam ocorrer ataques a determinadas instituições e, óbvio, a Justiça Eleitoral, por estar conduzindo o processo eleitoral, por ser a responsável, ela estaria nesse radar, né? A inteligência dos órgãos da polícia, das forças de segurança, sinalizavam de alguma forma para isso. Em 2022 havia já de fato esse movimento. Tanto é que isso acaba de fato infelizmente, se materializando no dia 8 de janeiro, quando o Supremo, o Congresso Nacional e o Palácio do Executivo foram atacados. A reação ela veio um pouco retardada. No dia da eleição, nós não tivemos uma reação forte. Havia até uma previsão de que os cartórios eleitorais fossem sofrer algum tipo de aglomeração nesses cartórios. Não houve nada, até estranhamos. E uma expectativa de que alguma coisa fosse acontecer. E nesse período, se vocês puderem lembrar, houve muita desinformação, né? Fulano foi preso, determinado quartel se rebelou, e isso obviamente que desagou em 8 de janeiro. E hoje, mais ainda, né, agora em 2023,
2024, 25, no final de 2024, nós descobrimos mais ramificações que levaram a esse episódio de 8 de janeiro. Parece que o assunto das fake news é de um passado recente, mas não é. Elas estiveram na raiz, na origem, na gênese dos golpes de 1937 do Estado Novo e de 1964, o regime civil-militar que foi instaurado naquele ano. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República. Poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Mas, às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Em 30 de setembro de 1937, foi divulgado um suposto plano de ação comunista de tomada do poder, o famigerado Plano Cohen. Foi divulgado para pavimentar o terreno que resultaria no golpe do Estado Novo em 10 de novembro de 1937. Já nos preparativos do golpe civil-militar de 1964, algumas instituições financiadas por empresários estrangeiros e brasileiros, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática e o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, produziram um material de esquizofrenia anticomunista para colocar em xeque a continuação do regime então presidencialista de João Goulart. Os dois institutos foram objeto de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados. Essa CPI, aliás, tinha como vice-presidente o deputado federal eleito por São Paulo, Rubens Paiva, que depois viria a ser morto pela ditadura em 1971. Em ambas as situações, a ameaça comunista, se transformando numa grande esquizofrenia coletiva, acabou sendo a matéria-prima para a motivação da perpetração desses dois golpes, o de 37 e o de 64. Eu sempre me recordo que em 2018 começaram as fake news e nós não estávamos preparados para ela. Fomos pegos de surpresa com as fake news. E em 2018 ocorreu o fenômeno que colocou o funcionamento, a eficácia das urnas eletrônicas em xeque. Isso foi realmente uma grande surpresa e o TSE não estava preparado para isso, o TRE também não estava. Os ataques que até então eram feitos entre os candidatos, né, o embate era entre os candidatos, os ataques passaram a ser a justiça eleitoral. Eu acho que principalmente a eleição de 2018, né? Nós tivemos muitas fake news em relação à urna eletrônica e marcou porque foi uma mudança de paradigma. Né? Se pensava muito na desinformação, nas fake news, de adversários entre os políticos. Daí, essa mudança de paradigma também trouxe a justiça eleitoral para olhar para esse fenômeno também como vítima, como parte desse processo. A desinformação sempre existiu, né? É secular, né? Mas em 2018 já havia circulando pelas redes sociais alguma coisa que se referia à justiça eleitoral e fugia um pouco dessa tradição de embate entre candidatos. Mas não se imaginava que tomaria a proporção que tomou. Então, acho que a justiça eleitoral como um todo foi pega de surpresa no primeiro turno das eleições de 2018. Do dia da votação, nós tivemos vários incidentes de informações de que o eleitor não conseguia votar, que não aparecia a foto de determinado candidato. Eu me lembro muito bem que eu estava aqui na minha sala e fui chamado, já estava como diretor-geral, e fui chamado pelo presidente para ver e meio dar uma explicação para ele de um vídeo que ele tinha recebido.
E ali começou aquilo também a entrar em vários grupos de diretores gerais, chegou ao TSE, recebemos uma ligação da ministra Rosa Weber, querendo também informações. Acreditamos à época que era uma ação orquestrada mesmo, uma ação, olha, vários lugares, e não só em São Paulo, mas havia também em outras sessões eleitorais espalhadas pelo país, de pessoas dizendo, porque era sempre o mesmo fato, votava num candidato, aparecia a foto do outro. Realmente era uma demonstração ali de algum tipo de manipulação para colocar em dúvida as urnas eletrônicas, no sentido de que elas não eram seguras. Muitas pessoas questionando a urna eletrônica, mas baseada em situações totalmente equivocadas. Então, acontecia essa situação. Muitas das vezes ele estava dizendo que estava votando num candidato que era governador, quando na verdade ele queria votar para presidente. E ele dizia, olha, está aparecendo aqui a foto de outro candidato. Tinha essa situação que ele criava votando realmente para um candidato que nem sequer existia e filmava, né? A Polícia Federal chegou, inclusive, a atuar nessas apurações desses vídeos. Agora, o que houve em 2018 foi muita desinformação em relação ao processo eleitoral como um todo. Eu acredito que isso realmente foi tudo muito arquitetado, na minha visão. Nos últimos anos, a gente tem visto um crescimento dos ataques por diversas formas aos órgãos controladores e organizadores das eleições. Não é algo que aconteceu apenas aqui no Brasil em 2018, mas em outros países também. Por exemplo, na eleição norte-americana, né, nos Estados Unidos, questionou-se a integridade do sistema de coleta de voto pelos Correios. Aqui no Brasil, desde 2018, se intensificou os ataques às urnas eletrônicas. Aquilo que aconteceu lá aconteceu aqui, a estratégia é a mesma, é tentar desestabilizar as instituições. E a ideia é atacar o sistema desacreditando a justiça. Sempre se lança uma notícia falsa para tentar desacreditar a justiça eleitoral. Só que a urna eletrônica existe desde 96 e todos nós sabemos que até hoje não tem um caso concreto comprovando que ela foi fraudada ou viciada. Tem um movimento mundial, né, de contestação das instituições públicas, dos processos eleitorais. Eu acho que é mundial, não é só no Brasil. É assim uma ideia de desconstrução, né? Vamos desconstruir tudo para construir tudo de novo. Esse movimento, né? Um questionamento e que não é calcado em nada científico, né? Há um desprezo pela ciência. As pessoas se informavam pelo noticiário, que são jornalistas profissionais, mesmo que cometam algum erro, né? Em relação a alguma informação, há toda uma responsabilidade ali na hora de você apurar, de você passar isso para o público. O bom jornalismo, ele tem o contraditório, né? Sempre. E isso não existe mais, né? Nas redes sociais. Essa questão sobre a causa de uma desinformação, eu não saberia dizer como ela começou. Mas nós temos um movimento de questionamento às instituições como um todo, às instituições científicas, a universidade, a imprensa. Esse fenômeno eu tenho estudado ele desde 2015. Antes não se chamava fake news, chamava desordem informacional. Eu acho esse nome muito melhor. Mas em 2016, na eleição estadunidense entre Trump e Hillary Clinton, ela ganhou o apelido e um marqueteiro, que foi justamente Trump, e apelidou de fake news. A partir de então, essa expressão ganhou o mundo e o desafio chamou a atenção do mundo também. A desinformação existe desde que o mundo é mundo. O que acontece nos dias atuais é a velocidade com que a desinformação se propaga, né? Movida pela tecnologia. Então, assim, a diferença é essa. É a mesma coisa de você soltar as penas de um travesseiro no alto do edifício. O travesseiro tem 1000 penas, talvez você recolha 500. E as outras 500? Já se espalharam, já estão causando os seus efeitos e você não consegue mais recuperar. O ponto central é que a internet modifica a figura do eleitorado nesse processo.
Eu sempre pensei as eleições como um grande jogo, um game. E vamos imaginar um jogo de futebol, por exemplo, onde você tem ali o campo. Tradicionalmente, o que você tem? Você tem as jogadoras, os jogadores, que poderiam ser os candidatos, candidatas, os partidos políticos. Você tem a arbitragem, poderia ser a justiça eleitoral ali. Você tem as regras, que poderiam ser toda a normatização eleitoral. E antes da internet vir e ser acessível a todos e vir nesse processo eleitoral, o eleitorado, nessa enorme figura, ocupava o espaço da arquibancada nesse jogo. Porque afinal ele podia torcer, votar, gritar, mas ele não podia criar um conteúdo de amplo alcance. Ele podia convencer as pessoas ali que ele estava ao redor, os seus familiares, os amigos de escola ou de igreja, mas ele não podia ir além disso. Com a internet, me parece que é como se esse alambrado fosse rompido e o eleitorado fosse a campo. Porque agora nós temos eleitores que podem ter uma audiência muito maior, uma audiência que talvez nunca nenhum candidato no mundo teve. E ter lá com seus milhões de seguidores e as formas de trazer. Daí, isso desafia todo o regramento eleitoral, que é baseado num sistema como a TV e o rádio, que é um sistema muito fechado e fácil de controlar. Porque a rádio, tanto a rádio quanto a TV, tem concessão pública, tem dono ou dona, tem curadoria, pode ser fechada. O que era escasso se transforma em infinito, o que tinha dono e curadoria se transforma num espaço self-service, onde você mesmo, como usuário, passa a ser curador desse conteúdo. Então, os tempos mudaram. Talvez um dia a regulação olhe para esse desafio, mas o fato é que esse fenômeno acabou trazendo para a Justiça Eleitoral esses 150 milhões de eleitores também como players desse jogo. E os nossos desafios têm que tratar dessa enorme dificuldade. Nas eleições de 2022, um caso muito emblemático foi do nosso colega, o servidor Eduardo, do cartório da 53, Zona Eleitoral Itapeva, que ele foi confrontado durante a cerimônia de preparação das urnas eletrônicas por uma cidadã que ela pretendia gerar um conflito naquele momento e fazer uma transmissão em tempo real por uma determinada rede social. No dia 25 de setembro de 2022, depois do almoço, adentrou nas instalações uma senhora, ela que questionou por que nós estávamos fazendo a carga das urnas num espaço que não era o cartório eleitoral. E questionou de maneira bastante incisiva, né, que nós estávamos cometendo irregularidades. Ela tumultuou os trabalhos naquele dia, ela caluniou os servidores dizendo que nós estávamos fazendo algum tipo de manipulação das urnas eletrônicas, né, e chegou a proferir ameaças. Se no final do resultado o candidato dela não tivesse uma votação expressiva, nós, servidores, iríamos pagar. É muito difícil toda essa parte tecnológica da urna, você passar isso para o senso comum. Então, é por aí que eles pegam, né? Eu acho, quem acaba querendo desacreditar a urna eletrônica. Para você contar como são as auditorias, né? Todos os testes foram tão ampliados, mas na hora de explicar tudo isso, é muito complicado, né? Às vezes a pessoa também ela não quer essas informações, ela não quer entrar nesse mundo, ela não quer conhecer os detalhes da urna eletrônica. Ela não gosta de determinado candidato, eu gosto do outro candidato. Então, o que falarem mal do outro, eu pego aquilo. Ela ensinou várias vezes que a urna eletrônica deveria imprimir o voto. Só a impressão do voto é que daria segurança. A urna nasceu com o voto impresso. Então, em 96, quando ela foi implantada, nós tínhamos a impressão do voto. Mas essa era uma lei, a 9.100, que depois, em 97, nós tivemos uma lei nova, que perdura até hoje, que é 9.504, e essa lei não trouxe a necessidade do voto impresso. Por quê? Porque nós tivemos muitos problemas com a impressão. Porque você tem um equipamento eletrônico e você tem algo mecânico acoplado ali. Então, o eletrônico funciona bem e o mecânico ele dá problema. Sim, a Justiça Eleitoral já comprovou isso. Tanto nessa primeira experiência, em 96, com essa impressão, então muitas impressoras quebraram, aquela urna passou para votação manual. E em 2002 também, que foi feita uma grande experiência, foi 100% no Distrito Federal, Sergipe, e os estados fizeram em algumas cidades. Nós tivemos muitos problemas. Para você ter uma ideia, no DF, algumas sessões votaram até 1h da manhã. Nós já tivemos experiências na Justiça Eleitoral com voto impresso, né, e nós observamos que
não agregou uma maior segurança, muito pelo contrário, né? Nós tivemos um número de eleitores na fila muito maior, atrasos em razão de problemas nesse equipamento mecânico. Imaginem contar milhões de votos, né? Qual a chance de erro? Né? Inclusive, né, podem ocorrer desvios intencionais, né? Um voto ele pode ser alterado, um papel pode ser perdido, né, de forma intencional. Então, não há como comparar, em termos de segurança, uma urna eletrônica com o voto impresso. A partir do momento que você traz a impressão do voto, você traz a intervenção humana, e foi essa intervenção humana que nós tínhamos problemas antigamente de fraudes, de mapismo, de alteração de resultados, né? Não há dúvida que o voto eletrônico foi desenvolvido para evitar aquela situação crônica de fraudes que ocorria durante as votações em cédulas de papel. No Distrito Federal, cada eleitor deverá colocar na sobrecarta 6 cédulas para presidente, vice-presidente, 2 senadores, deputado e vereador. Nos estados, ainda haverá cédulas para governador, vice-governador e deputado estadual. E em grande número de municípios, para prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Na época das eleições com cédula de papel, algumas situações fraudulentas se verificavam. Uma delas, ainda na própria sessão eleitoral, quando os mesários conluiados falsificavam ao final da votação as cédulas com os nomes dos seus candidatos. Também, na apuração, se verificava o chamado mapismo, quando os votos eram enviesados, deturpados por quem estava registrando a ata geral de apuração daquela junta. A votação começará às 8 horas da manhã e prosseguirá até final. Chegando o eleitor à sessão que lhe foi designada, receberá uma senha que lhe indicará a ordem pela qual votará, exibindo o seu título e aguardando no recinto o momento de sua chamada. Acudindo à chamada do número de sua senha, o eleitor apresentará ao presidente o seu título. Verificado que o seu nome consta da folha de votação e que o título está em ordem, o eleitor assinará em duplicata as folhas de votação. Vá munido de suas cédulas, que devem ser impressas ou datilografadas, e que não poderão conter nomes riscados ou quaisquer sinais. Logo após, receberá uma sobrecarta vazia, rubricada pelo presidente. Em seguida, o eleitor se dirigirá para o gabinete indevassável, onde não poderá demorar mais de 1 minuto. Aí colocará as suas cédulas na sobrecarta. As cédulas para deputado poderão conter simplesmente o nome do partido ou deste a de um candidato do mesmo partido. Saindo do gabinete, o eleitor exibirá a sobrecarta ao presidente e fiscais de partido. A seguir, depositará a sobrecarta na urna e receberá o seu título devidamente rubricado. O voto é obrigatório, direto e secreto. Numa democracia, todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Havendo qualquer dúvida, a mesa aceita o voto impugnando-o. Vemos o modo de proceder quando uma eleitora criou uma situação pendente. O voto é colocado em outra sobrecarta diante da mesa e colocado na urna. É preciso que ninguém se esqueça de que não deve receber cédulas num raio de 100 metros do local em que vai votar. Recomenda-se que leve no bolso as cédulas dos candidatos de sua escolha, uma vez que na cabine indevassável não é possível que se encontrem as cédulas de todos os candidatos. Esta providência determinará também o mais rápido andamento dos trabalhos. A Justiça Eleitoral brasileira está vivendo este ano um dos seus momentos históricos e que, sem dúvida nenhuma, ficará permanentemente marcado na história das eleições que virão durante os próximos anos, qual seja a implementação do voto eletrônico. Bem, a Justiça Eleitoral ela teve muitos desafios com essa implantação, porque, na verdade, nós íamos mudar a forma do registro, né? Mudamos a forma do registro do voto. Então, o eleitor que estava acostumado a votar em cédulas, ele iria votar numa urna eletrônica, né? Este ano teremos eleições para prefeito e vereadores. A novidade é o sistema eletrônico de votação
nos municípios com mais de 200 mil eleitores. No caso da eleição majoritária, assinalava um X num quadradinho na frente do nome do candidato e do número. E no caso da eleição proporcional, você preenchia uma cédula ou você colocava o nome, a variante ou o número, mas normalmente era o nome que era colocado. Então esse era um outro desafio. Além de votar numa máquina, você também teria que votar em números. Então tudo isso trouxe bastante preocupação para a Justiça Eleitoral, para ela treinar o eleitorado. Nessa mudança realmente de paradigma, que foi muito grande. É a mesma coisa. Verde para confirmar, laranja para corrigir. Eu vou confirmar o meu voto. A urna eletrônica emitirá 2 sinais sonoros e está encerrada a votação. Viu como é simples? Voto eletrônico. É mais fácil votar assim. Sim, as urnas eletrônicas são seguras. Um dos motivos da segurança é muito simples. As urnas eletrônicas não são conectadas à internet nem a nenhuma rede. Isso impede que um atacante, por mais habilidoso que seja, consiga acessar a urna eletrônica e ficar fazendo tentativas de quebrar as diversas barreiras que a urna tem. Se um sistema for alterado depois que a urna eletrônica já estiver nos programas inseminados, ela nem funciona. Como isso acontece? A urna eletrônica possui um dispositivo interno denominado hardware de segurança. Ele verifica as assinaturas digitais dos programas que foram instalados. Então, toda vez que a urna eletrônica é ligada, é feita essa checagem, identificando que algum arquivo não possui a integridade e autenticidade esperada, ela para de funcionar. É possível fazer auditoria nas urnas eletrônicas em vários momentos, antes, durante e após as eleições. A urna eletrônica permite a recontagem de votos e permite, inclusive, que seja feita uma auditoria pelo próprio eleitor. Ao término da votação, a urna eletrônica emite um relatório chamado boletim de urna. O boletim de urna, ele é a apuração daquela urna eletrônica. Ele tem o resultado dos votos, resultado da apuração daquela sessão eleitoral. O resultado da apuração é transmitido para o TSE. O TSE publica esse resultado após a totalização na internet. O eleitor, ele pode comparar o resultado impresso no boletim de urna com o resultado divulgado para fazer a sua própria auditoria, para ter a certeza que as informações são as mesmas, e o resultado é o mesmo. É um folclore na cabeça de alguns eleitores achar que é possível manipular o resultado das eleições. Não tem como. O sistema é único. E esse sistema, ele é testado, ele é demonstrado que ele não é passível de ser manipulado o resultado dela. Ou seja, o que a Justiça Eleitoral faz é garantir que o eleitor, ao digitar ali o seu voto, é o resultado que vai se ter das urnas. Fazendo um retrospecto, eu entendo que ela queria viralizar, queria causar. Ela chegou com o celular em punho. No fundo, a gente pensa muito na desinformação como um engano, como uma ignorância sobre um tema. E ela é muito mais que isso. Ela tem uma atuação num campo racional, mas ela tem uma grande camada no campo emocional. Há um tempo atrás eu fiz uma experiência com os meus alunos no qual eles foram checadores dos grupos de WhatsApp da família deles. A maior quantidade de respostas que a gente teve, envolvendo mais de 1000 pessoas nesses processos dos grupos, né, que acabou alcançando, foi representada pela seguinte frase: tá bom, é fake, mas bem que poderia ser verdade. Eu achei isso tão fascinante, porque se a pessoa está falando que reconhece que é falso, né, ou enganoso, e que poderia ser verdade, ela está implicitamente dizendo que ela não está nem aí se é verdade ou mentira. E por que essa pessoa não está preocupada se é verdade ou mentira? Porque essa pessoa, ela está tratando isso com a característica emocional. A gente não está mais no campo do certo e errado, a gente está no campo do amor e ódio, do medo e da raiva. Era uma cidadã equivocada na maneira de formular as perguntas, na maneira da natureza do que ela estava querendo saber, mas era um cidadão que tinha que ser esclarecido. Então, eu entendia que, na medida do possível, com os meus conhecimentos técnicos, eu tentei argumentar explicações. Os procedimentos são corretos, por que a urna é confiável, por que o procedimento é seguro. No começo de 2022, o ministro Edson Fachin
ele criou aquele grupo de enfrentamento à desinformação. Eu participei desde o início, assisti todos os webinários específicos sobre segurança da urna eletrônica, assisti também treinamentos do próprio tribunal e da Escola de Justiça Eleitoral Paulista. Então eu me qualifiquei e também ingressei nessa frente de combate, de enfrentamento à desinformação. Tudo isso me deu algum tipo de bagagem para enfrentar essa senhora. E ele se deparou com essa situação e ele conseguiu, com calma, com altivez, com muita inteligência emocional, lidar com aquilo, prestando todas as informações que foram solicitadas por essa cidadã, sem entrar na armadilha de um conflito entre Justiça Eleitoral e a cidadã. Ele teve um desempenho extraordinário, eu diria. Foi reconhecido merecidamente pelo tribunal com uma condecoração, que é a nossa medalha Mário Guimarães, né, em reconhecimento à proteção que ele deu para a imagem da Justiça Eleitoral. Eu acho que ele foi um símbolo dessa eleição de 2022. Ele recebeu essa homenagem justamente por isso. Eu telefonei para ele no dia que isso aconteceu e mostrou a serenidade de quem confia na instituição em que trabalha. Na metade do dia, da manhã, eu recebi uma ligação. Eu não costumo atender, mas eu vi que era o prefixo do tribunal. Eu gelei. A assessora falou, olha, o Dr. Paulo Galizia quer falar com você, Eduardo. De uma maneira assim, extremamente humana, humilde, ligou, apresentou solidariedade e apoio à equipe. Foi um momento bastante comovente. Nós tínhamos já no nosso radar essa preocupação de, até psicologicamente, preparar os nossos servidores, que estão ali na linha de frente, nas zonas eleitorais, para situações como essa que esse nosso colega de Itapeva viveu. Nós fazemos uma gestão de risco sem acreditar no potencial que o risco de fato existisse. Porque as disputas naquela época, de 2018 para cá, elas são muito acirradas, muito polarizadas e acabavam entrando dentro da residência das pessoas. E isso, então, realmente mexeu muito emocionalmente com os nossos servidores e servidoras. A Justiça Eleitoral, que até então era vista como um órgão de excelência, se viu da noite para o dia questionada. Nós estamos num clima de intolerância, de polarização, de membros da família, de grupos do WhatsApp, de família que se separam, e muitos colegas sofreram isso. Muitos servidores, sobretudo os mais novos, que apareceram no vídeo, tinham medo de ir embora. Alguns servidores tiveram que também, com acompanhamento da PM, para ir embora. E ficamos com esse clima por alguns meses. A grande questão é que o conteúdo digital ele é capaz de microsegmentar conteúdos de tal forma que pode criar um espaço que parece que é um mundo que é só seu. A alta customização de conteúdo, ela faz com que as pessoas tenham a impressão de que ela pode ter o seu mundo de um modo sem considerar todos os outros. Ou ainda separar entre nós e eles. No fundo, todos somos nós, não há essa divisão. E eu acredito que, assim como a gente sempre teve pessoas que acreditam ou passam a disseminar conteúdos que são conteúdos inverídicos, nós provavelmente teremos isso para sempre. Mesmo que se use o máximo de instrumentos para tentar esclarecer a população, nós não vamos atingir um determinado número de pessoas que vão acreditar na ineficácia da justiça eleitoral, da mesma forma que tem um grupo grande, e isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, que se recusa a tomar qualquer tipo de vacina, por mais que hajam esclarecimentos médicos que mostrem o contrário. A gente não vai conseguir convencer nunca 100% das pessoas. Se a gente for analisar, tem algumas pessoas que até hoje acreditam que a Terra é quadrada. Simplesmente não me parece ser possível eliminar a mentira do mundo. Se o fake news for exclusivamente um problema ou um dilema entre a verdade e a mentira, talvez esse problema não fosse jurídico. Porque o dilema entre verdade e mentira me parece que está muito mais no campo da moral e da ética do que do direito. E ao direito sobra o quê?
Me parece que o direito, ele se preocupa com a lesividade, com o dano, com o potencial lesivo. Quanto a falsidade é objeto exclusivo da moral e da ética, a fraude é objeto do direito. Para fins jurídicos, olhando para o direito brasileiro, fake news ou desinformação online deveria ser considerado como um conteúdo enganoso com potencial lesivo disseminado em massa. Existem usinas de fake news e operando isso e ganhando dinheiro com isso. Fake news é um grande negócio, não é uma piada de mau gosto. Bom, se informação é poder, imagina quanto poder tem a desinformação. Te faz acreditar na mentira, desacreditar na verdade. Eu gostaria muito que a gente olhasse para o desafio da desinformação online também pelo seu fluxo financeiro. Ela gera e tem um fluxo financeiro que seja, por exemplo, pelo clique na economia de atenção. Aqueles conteúdos fakes têm uma tendência a se disseminar muito mais, 7 ou até 10 vezes mais do que um conteúdo verdadeiro. Quanto mais pessoas clicam no conteúdo, mais dinheiro aquela pessoa que dissemina aquele conteúdo recebe. Não, desinformação não é um problema da tia ou do tio do Zap, como pejorativamente a gente acabou fazendo. Não é o problema de quem tem pouca instrução ou que é ignorante. É um problema de todos nós. Muitos se comentam sobre isso. Mas é meu direito constitucional de poder me manifestar. Mas liberdade de expressão não significa liberdade de ataque. Liberdade de atacar alguém de forma infundada. Meu direito termina onde começa o seu. A internet não é uma terra sem lei. Então, aquilo que você não pode fazer no mundo físico, é óbvio que você também não pode fazer no mundo digital. O que nós precisamos é de uma regulamentação melhor desse mundo digital. O fato é que esse duelo entre liberdade de expressão e desinformação online ele precisa ser visto com muito cuidado. E nenhum direito é absoluto, a própria liberdade de expressão também não é absoluta. No Brasil, por exemplo, o nosso modelo de liberdade de expressão, no período eleitoral, ele sofre diversas restrições. Se eu for, sei lá, fazer uma loja de roupas, eu posso, se as normas daquela cidade permitir, colocar um outdoor, por exemplo. Para a eleição eu não posso. Nós temos as regras. Só que para quem é acostumado no meio digital, ele fala, não me interessa outdoor, não me interessa estar na rua cumprimentando. Eu faço os meus posts, faço os meus cortes, coloco na internet, isso é divulgado para milhões de pessoas e é isso que ele quer. Ele quer ser conhecido e ter esse seu público cativo das mídias sociais. Toda a legislação, isso de uma forma teórica, ela é criada após um fato social. Isso a gente aprende quando entra na faculdade de Direito, né? Um fato social que se repete gera a necessidade de uma regulamentação por parte do Estado como um todo. E, obviamente, que esses ataques, esses fatos eles não podem estar abrangidos por um Código Eleitoral dos anos 40. A Justiça Eleitoral vai lidar hoje com o fenômeno dos novos perfis das candidaturas que tem origem na exposição mediática desses candidatos. Esses candidatos se tornam populares pelo número de seguidores que eles têm. Eu acho que o desafio vai ser uma adaptação da justiça eleitoral a esse novo tipo de candidato, a esse novo tipo de jeito de tratar a política. A forma de fazer campanha mudou totalmente. Não é mais como era antigamente. E a nossa legislação é toda voltada para televisão, para rádio, e a campanha eleitoral agora está nas redes sociais, mudou completamente. Então, assim, a legislação precisa se adequar aos novos tempos, porque a justiça eleitoral também, ela tem que seguir a legislação, né? E o ideal é que o Congresso faça a legislação, que ele é o representante do povo para fazer as leis, né? A justiça eleitoral acaba criando normas porque há um vácuo, né? Porque o ideal mesmo é que o legislador faça as normas. Então, muitos criticaram, dizendo, mas a justiça eleitoral ela foi mais proativa nessas eleições, porque a democracia foi mais atacada nessas eleições. Se a democracia foi atacada, se as regras do jogo foram atacadas, compete à justiça eleitoral defendê-las. Defender a democracia, defender as regras do jogo. Consequentemente, a justiça eleitoral acabou sendo mais acionada e foi mais proativa também. E o êxito foi com a posse de todos os candidatos eleitos.
Então, quem quiser ser diplomado e tomar posse, que ganhe no voto. Se alguém tinha alguma dúvida sobre a importância da atuação dele durante as eleições, essa dúvida foi dissipada pelos acontecimentos de 8 de janeiro. Eu acho que a história vai dar valor ao ministro Alexandre de Moraes, que foi muito corajoso e não se abateu. Ele tem um espírito de uma teimosia no bom sentido, de buscar os objetivos. Ele estava no local certo, na hora certa. Ele conduziu, evitou uma prorrogação dessa situação com mão de ferro. Ele ali foi fundamental para o nosso Poder Judiciário. E não só do ministro Alexandre de Moraes. Eu tive a oportunidade, no meu período de presidência, atuar no final da gestão do ministro Barroso, do ministro Fachin, que foi muito importante, o ministro Fachin que reformulou a questão dos testes de integridade, ele ampliou, convidou todas as instituições, inclusive o próprio Exército, fez uma reunião com os embaixadores, abriu para a observação internacional. O Poder Judiciário soube combater esse ataque, o Legislativo, o Executivo, as instituições funcionaram. Hoje, a Justiça Eleitoral apresenta para a gente uma caixa de ferramentas para enfrentar o fenômeno da desinformação online muito mais robusta do que a gente tinha antes. Que a Justiça Eleitoral está mais preparada, mesmo em relação à legislação, as resoluções do TSE já cobrem melhor, né, toda essa parte. Há pouco tempo atrás, nós poderíamos, no máximo, pedir para remover aquele determinado conteúdo. O que não faz sentido, porque no universo digital, a remoção de um conteúdo não representa tanta coisa. Depois, a Justiça Eleitoral, por meio das suas resoluções e da jurisprudência, acabou adotando que a multa do artigo 57D, D de dado, lá da Lei 9504 de 97, poderia ser aplicado aqui por analogia. Ou seja, além de ter uma ferramenta, né, na nossa caixinha de ferramentas, ter a possibilidade de retirar o conteúdo, passou também a ter a possibilidade de multar o infrator ou a infratora. Mas ela dá mais um passo. Lá em 2021, ela julga o caso do ex-deputado estadual pelo Paraná, o Francisquini, que justamente durante o período eleitoral abre uma live, uma transmissão ao vivo na sua rede social, no seu perfil da rede social, e fala que descobriu como as urnas eram fraudadas e que ia mostrar para todo mundo. Não descobriu nada, não mostrou nada, mas aquele vídeo alcançou milhares ou milhões de pessoas. O Tribunal Superior Eleitoral, diante disso, equiparou a internet como um meio de comunicação e trouxe a possibilidade de ser declarado o uso indevido dos meios de comunicação. Essa é a principal ferramenta da Justiça Eleitoral, porque aqui, se uma vez comprovado que houve uso indevido dos meios de comunicação, mesmo que aquela pessoa tenha sido eleita, ela perde o cargo e fica inelegível por 8 anos. Ou seja, é a maior punição que o direito eleitoral tem. E isso foi trazido também nessa nova caixa de ferramentas que combate a desinformação online. Então, hoje, aquele que pratica desinformação online pode tanto ter o conteúdo removido quanto mutado e, dependendo das circunstâncias, até ter o mandato cassado e ainda a inelegibilidade, ou seja, o impedimento a se candidatar por mais 8 anos. A caixinha de ferramenta mudou e isso é o esforço da Justiça Eleitoral, que por meio do seu poder normativo, que é delegado pelo Legislativo e por meio da sua atividade jurisdicional, que deriva da própria Constituição, tem tratado esse fenômeno cada vez com mais rigor. Mas a partir de 2019 ela criou esse programa de enfrentamento à desinformação que tem sido aperfeiçoado, né? Até agora em 2022 foi criado o CIAD, que é um sistema de informação que qualquer pessoa pode denunciar alguma desinformação, fake news, e nós temos como apurar aquilo. Há uma parceria com as plataformas, né, com as agências de checagem. Então, de forma muito ágil, a gente consegue tirar esses vídeos do ar. Nós fizemos reunião com as Big Techs, conversamos com todas
esses provedores, explicamos, pedimos a colaboração deles. As grandes empresas de tecnologia, elas também nos ajudaram limitando o número de envios de mensagens simultâneas, reduzindo o número de grupos para que você exatamente pensasse um pouco mais como que você ia, de fato, encaminhar aquela mensagem. Seguimos a orientação do TSE, no sentido de criar setores de checagem, né, e de observação. Eu também tive a iniciativa de fazer uma reunião com os candidatos na ocasião, pelo menos pedindo que oficialmente, a partir deles, eles tomassem, assinassem um compromisso no sentido de coibir, dentro dos seus respectivos poderes, dos seus respectivos partidos, a utilização das chamadas fake news. A gente montou um núcleo de monitoramento das redes sociais, o Acomface, que tem como objetivo acompanhar a votação nas redes sociais e entender se estão sendo transmitidas desinformações por meio das redes sociais. A gente faz uma análise desse achado e se a gente entender que é realmente uma desinformação, a gente registra essa desinformação no sistema do TSE. Em 2022, né, que foi a eleição que eu presidi, eu acho que, em termos de fake news, foi uma eleição menos preocupante do que a eleição de 2018. Porque em 2022 já vigoravam todos aqueles programas de combate às fake news. A nossa Secretaria de Comunicação soltou vários materiais esclarecendo ao eleitor como ele devia lidar diante de uma situação em que ele tivesse dúvida sobre a veracidade. Fizemos vários vídeos para circularem nos mesários também, com os mesários, porque os mesários ele é um público importante para a justiça eleitoral, né? São pessoas que devem conhecer bastante o sistema, porque eles ajudam a passar essas informações. Nessa preparação agora das eleições municipais, para 400 mil mesários, nós divulgamos um vídeo institucional explicando sobre a urna eletrônica, explicando como funciona, que não há possibilidade de fraude. Fizemos campanha na internet, no YouTube, no nosso canal oficial, informando, pedindo para a população que não acreditasse em qualquer coisa que ela ouvisse. O fenômeno da desinformação online, ele nos desafia tanto, porque ele justamente vem de todos os lugares, ele não tem uma única fonte e nem um único alvo. A fragmentação, a difusão é característica desse fenômeno. E daí, muitas vezes, a gente fica procurando uma bala de prata, uma solução única. Mas veja, se o fenômeno ele é tão desafiador por ser tão difuso quanto porque as soluções deveriam ser concentradas. E eu acredito que a solução vem, sim, de modo plural também. Eu acredito que o direito tem um papel na sua repressão, a educação, eu acredito que, inclusive, a ética, a moral, a própria a psicologia, o conhecimento e também diversas outras ferramentas que podem surgir. A literatura, o jornalismo, fundamental nesse processo. Os meios de comunicação são fundamentais de ajudar nessas orientações para o eleitor, e aqui eu realmente reconheço o papel da mídia, de uma forma em geral, nesse processo até educativo mesmo, né? De prestar uma informação para o eleitor. A campanha contra a desinformação, ela tem como principal antídoto a educação. A própria EGEP, nós temos a nossa Escola Judiciária Eleitoral Paulista, que ela também ajuda no treinamento até desde das crianças. Nós temos um programa aqui na EGEP que nós levamos a urna eletrônica nas escolas. Eu mesmo tive a oportunidade de participar de algumas atividades aqui da EGEP e nós sentíamos, porque na medida em que a eleição é feita entre os colegas da escola, o candidato é um colega dele, ele faz a campanha, uso a urna eletrônica, vejo a foto dele lá, verifico que o resultado na minha escola é fiel àquilo que aconteceu. Eu trabalhei
o aluno trabalha como mesário. Isso é muito importante. A prática gera uma credibilidade para a justiça eleitoral no futuro, quando ele for votar. Um dia antes do debate, os presidentes de cada chapa, junto com os mesários, que eram alguns dos representantes do Fundamental 2 do ensino médio, foram ao TRE para aprender um pouco mais sobre como funciona um processo eleitoral. Fora o fato de que isso replica na família a qual ele pertence. E quando ele volta para a casa dele, ele conta, olha, eu participei da eleição, eu votei, eu fui mesário. Que o papel da justiça eleitoral, na verdade, é trazer a verdade eleitoral, né? Dar os instrumentos para que as pessoas possam votar e que aquelas eleições sejam consideradas legítimas, né? As pessoas têm que acreditar no resultado. Quando há essas ações da escola judiciária, ela leva à urna, né? As crianças têm contato com a urna, verificam como que ela funciona, isso elas multiplicam dentro de casa, com os pais, com os familiares. Então, eu acho que é muito importante, assim, ter realmente esse trabalho contínuo, né? Nós procuramos levar para todos esses públicos informação de qualidade e principalmente ferramentas que permitam a checagem dos fatos que chegam como uma avalanche agora para todos nós, né, por todos os meios, mas nem sempre correspondendo à verdade ou, como a gente mencionou aqui, notícias tiradas de contexto, né, manipuladas. Então, eu acho que a justiça eleitoral, ela precisa dessa aproximação com o nosso eleitor, ela precisa levar informação de qualidade, precisa que o nosso eleitor conheça o nosso sistema eletrônico de votação, porque afinal só dá para a gente falar que confia em quem a gente conhece. Quando a gente tem esse preparo, esse conhecimento, essa base, para quando chegar o momento da eleição, no Brasil, em São Paulo, eu acho que realmente nós estamos agora preparados, nós sabemos como funciona e não somos vítimas dessa desinformação. A parte da demonstração da urna, levar a urna para a escola é o nosso, talvez o ápice desse evento de cidadania, porque é o momento em que de fato o eleitor ele conhece o equipamento, conhece ali o computador. Eu costumo dizer que a urna é um pequeno computador, né? Gostou da eleição? É muito importante que a criança vivencie esse espírito para que acredite no sistema de eleição, que é algo que é um orgulho aqui do Brasil, o nosso sistema eleitoral, e isso precisa ser enraizado desde criança. Eu achei interessante até para eu aprender, mais para frente, quando eu for votar, para eu já entender um pouco como que é. Na Escola Judiciária Eleitoral Paulista, por exemplo, eu já trouxe meus alunos que conheceram o tribunal e conheceram a urna eletrônica e foram muito bem recebidos. E alguns deles tinham desconfiança, ainda que íntima e sem falar sobre ela para mim, mas que depois vieram confessar que todo mundo devia viver essa experiência, porque realmente saiu muito convicto e com a certeza de que o nosso sistema é extremamente seguro. Agora, o melhor remédio é você dar conhecimento da verdade. Se nós estamos preparados para enfrentar a desinformação. Isso é algo que, como eu disse, desde 2016, 2018, nós vamos aprendendo a cada eleição. Quando se combate aquele golpe, já tem um novo na praça circulando. Para nós aqui da Justiça Eleitoral é assim, quando a gente aprende como coibir, ou pelo menos como poder fiscalizar melhor uma infração eleitoral, não tenha dúvida que logo em seguida vem outra. Aí os nossos funcionários, os nossos juízes, os nossos servidores se preparam para combater aquela nova, aquele novo ataque eleitoral, como o gato e rato. A justiça eleitoral está se atualizando no que diz respeito às novas tecnologias, e isso vai ser uma atividade permanente. Eu acho que a cada eleição nós teremos novos desafios, vão ser criadas novas formas de combate. Eu acredito que a justiça eleitoral está num bom caminho, porque ela não está desatenta a essas mudanças sociais, mudanças de métodos, a inteligência artificial é um desafio que dificilmente será totalmente vencido, como eu já disse, mas ele pode ser combatido com eficácia. Todo mundo ficou falando que a inteligência artificial seria o grande problema das eleições. E, na verdade, isso não aconteceu. O TSE se antecipou diante de tudo que ele imaginou, né, que pudesse acontecer em relação à IA, fez a resolução e nós vimos poucos casos, né? Pode ser que realmente numa próxima eleição isso seja mais acentuado, mas só essa legislação já deu um bom embasamento. No contexto da segurança da informação, a inteligência artificial ela pode ser considerada tanto uma ameaça quanto uma oportunidade.
Como várias outras tecnologias, a inteligência artificial pode ser utilizada para fins indevidos, maliciosos, como para finalidades válidas, benéficas para as organizações. Por um lado, um agente, um atacante, pode utilizar a inteligência artificial para construir um deepfake, né? Para elaborar um código de um programa malicioso. Pode construir uma mensagem de e-mail falsa que seja mais convincente. Mas, por outro lado, as organizações também podem fazer o uso da inteligência artificial para identificar eventuais ataques, para analisar comportamentos, para identificar, fazer análise de arquivos, de conteúdos que, porventura, forem encaminhados. O que é importante é que as organizações acompanhem a evolução da tecnologia. Então, eu não sou capaz de dizer que a gente vai vencer a desinformação, né? Eu acho que ela vai mudar para novas formas, mais sofisticadas, e a gente vai ter que se adaptar e tentar antever novos cenários. Eu tenho que ver tendências, né? Então, assim, eu acho que a lição de casa nós estamos fazendo, né? Tentar antecipar tendências e ser não só reativo, mas também proativo. Em 2026, em 2028 em diante, qual será a tecnologia que vai estar sendo utilizada? Então, acho que o desafio da justiça eleitoral é se reinventar continuamente, é não se acomodar, é pensar que a tecnologia vai avançar cada vez mais rápido, em sentidos inesperados, e que a gente deve estar preparado. Então, a gente precisa se antecipar por um futuro que a gente não sabe como será, mas que virá. O combate à desinformação, o combate às notícias fraudulentas, esse combate é necessário para garantir o que há de mais importante na democracia, a liberdade de voto do eleitor.